Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre uma praga que atinge a cultura do milho, é a larva do alfinete. Para ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento dessa praga, como é que o produtor brasileiro pode fazer para se precaver, para se proteger, a gente recebe aqui o Paulo Garolho, ele que é agrônomo de desenvolvimento de mercado, especialista da Bayer, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, o prazer é meu em estar participando dessa programação. Paulo, muito se fala, né, na cultura do milho, na cigarrinha, no percevejo barriga verde, mas também a larva alfinete também aparece ali como preocupação para o produtor. Começa para a gente, por favor, explicando o que é a larva alfinete, como é que ela se comporta na lavoura de milho. Então, realmente, a larva alfinete, né, ela é a parte ninfal, é o estágio ninfal de um besorrinho, né, comum da gente ver muito na cultura da soja, que normalmente antecede, né, o plantio do milho safrinha, principalmente no fechamento do ciclo da soja, está muito presente o adulto da larva alfinete, que é a diabrótica. É também conhecida como brasileirinho, né, porque ele é de coloração verde, com várias pintinhas amarelas, né? Então ele é chamado de brasileirinho. E esse bichinho aí, né? Essa diabrótica, que é um besorrinho, é um coleóptero, né? Essa diabrótica é que gera essa larva alfinete. A larva alfinete é o estágio juvenil da diabrótica. E essa larva alfinete, ela é altamente problemática, ou pode ser, né, altamente problemática para a cultura do milho, né? A diabrótica, só para explicar um pouco melhor, a diabrótica na fase adulta, ela tem preferência por outras plantas. A principal preferência dela é a batata. Em terceiro plano é a soja. Desculpa, é o feijão. Em quarto plano é a soja. A diabrótica na fase adulta, ela é muito vista na cultura do feijão. O agricultor que planta feijão, ele até tem preocupação com a diabrótica adulta. O agricultor da soja não tem tanto foco nessa praga, até porque ela aparece um pouco mais para o final. Na verdade, ela aparece já desde o florescimento, mas ela intensifica a população adulta mais para o final do ciclo. Então, o agricultor nem está muito ligado com isso. E quando ele normalmente faz a dessecação, né, da soja, da colheita, para fazer uma colheita equilibrando o ciclo da soja, né, fazendo com que o ciclo equilibre e também antecipa um pouquinho o momento da colheita, normalmente ele também faz, paralelo a isso, uma aplicação de inseticida, que muitas vezes está mais voltado ao controle de percevejo, né? Esse é o agricultor que já é precavido, né? Porque nós temos o percevejo barriga verde, como você falou, que também vem da soja acometer a cultura do milho, né? Então o produtor costuma fazer em conjunto. Mas esse ano, isso minimiza um pouco a população da diabrótica. Esse ano, o que acabou acontecendo? Nós tivemos muita dificuldade nesse processo de dessecação, porque um dos produtos comerciais que era mais utilizado para esse processo, esse ano não teve mais licença de ser trabalhado no Brasil, né? O Brasil todo vetou, né? Houve um veto da utilização desse produto no Brasil. Então, o que aconteceu? Não teve muita como outras opções aí de produto para fazer a dessecação. Por consequência, primeiro, o ciclo da soja, ele acabou tendo que esperar cumprir totalmente. E isso já atrasou até mesmo a colheita e o plantio da safrinha, né? Então, contribuiu, aliás, no atraso, tanto da colheita da soja como no plantio da safrinha, porque não teve esse produto. Também, por consequência, poucas operações de aplicação de inseticidas foram feitas. Então, obviamente que a gente acabou deixando esse inseto dentro do ambiente muito mais livre, né? Porque não teve controle nenhum já desde a cultura do soja. E esse inseto adulto, ele tem um hábito. Ele coloca os ovos, a palavra técnica é oviposita, né? Mas eu já estou explicando o que é. Ele coloca os ovos preferencialmente em raízes de plantas gramíneas. E o milho é uma gramínea. E mais do que isso, é uma gramínea que produz raízes grossas.
As raízes nodais do milho são as raízes grossas, que inclusive são as responsáveis por aprofundar o sistema radicular no solo, para camadas abaixo de 1 metro de comprimento. Essas raízes são preferenciais na hora da oviposição o adulto vai fazer na cultura do milho. E ele oviposita exatamente ali ao lado. Então, quando a larva eclode dos ovos, os ovos normalmente eles levam em média no Brasil de 6 a 8 dias. Ele pode prolongar um pouco em regiões mais frias, como no sul. Mas é de 6 a 8 dias a média no Brasil que demora a eclosão dos ovos ocorrerem. Então, dali 6 a 8 dias, eu tenho uma larva que é pequenininha, parece um fiozinho de cabelo. Ela é bem pequenininha e bem fininha. E ela tem a ponta, a cabecinha dela é escura, é numa coloração ou marrom escura ou preta. Por isso também chamada de larva alfinete, ela lembra um alfinete, né? E o que ela faz? Quando ela eclode dos ovos, ela está exatamente do lado da fonte de alimento, que é a raiz do milho. E ela perfura a raiz do milho. Nesse processo de perfurar a raiz do milho, a maioria se acomoda dentro da raiz e ela tem 3 estágios de desenvolvimento, que a gente chama instares ninfais. Ela sai de uma larva pequenininha para uma larva gorda, grande. E isso dentro de um período que dura, em média, no Brasil, 28 dias. Então, ela fica 28 dias crescendo dentro da raiz do milho e promovendo galerias, promovendo até a ruptura da raiz. Então, aquilo que a planta preparou de raiz para aprofundar, para buscar água nas camadas mais inferiores do solo, para poder enfrentar períodos de restrição hídrica, que é normal na safrinha, a gente ter estiagens de 15 dias. Então, todo o sistema radicular que está sendo preparado pela planta para aprofundar a raiz no solo e continuar encontrando água para manter o equilíbrio da planta, o desenvolvimento dela, essa larva atrapalha. E, além disso, tem outras coisas que a gente vai mencionar a respeito da raiz, da importância da raiz. E eu até quero continuar, porque eu nunca paro de falar, né? Então já vou continuar. Essa larva, então, entrando no sistema radicular e se desenvolvendo lá dentro, ela promove profundas galerias, além do que ela pode romper o próprio sistema radicular. Eu não sei se todo mundo sabe que uma raiz de milho, ela pode se desenvolver em profundidade no mesmo tamanho que ela faz da parte aérea. Um sistema radicular, ele poderia se desenvolver dentro do solo no mesmo tamanho que a planta desenvolve fora do solo. Obviamente que isso não é tão comum acontecer, porque existem barreiras também físicas, como compactação de solo, existem barreiras químicas, como, por exemplo, presença de alumínio tóxico em algumas camadas mais profundas, e isso também inviabiliza o crescimento em profundidade do sistema radicular. Então, em média, é comum a gente encontrar o sistema radicular acomodado entre 1,5 metro até 2 metros de profundidade, e também depende do perfil do solo, né? Da profundidade do próprio solo. E aí, Paulo, essas lavouras, com a presença da larva que age dessa maneira nas raízes que você comentou com a gente, qual é o tamanho do prejuízo que o produtor pode ter na hora da colheita devido a essa situação? Então, de forma direta, tá? De forma direta, nós podemos ter prejuízos que podem variar na casa de 8% até 15%. Em média, 12% a 15% são os prejuízos diretos. Só que aqui tem um comentário importante a se fazer. Se você pegar um ano onde eu tenha predomínio ou demorar mais tempo, períodos de estiagem, esse prejuízo pode aumentar muito mais. Outra coisa que a gente não consegue mensurar, porque isso é muito dependendo de cada região, de cada área e até de cada talhão de agricultor, é que quando ela perfura a raiz, ela também dá oportunidade de entrada de fungos que estão na matéria orgânica do solo.
E esses fungos, exemplo, Fusarium, é um fungo de certa forma oportunista, ele aproveita a machucadura do sistema radicular e infecta a planta, causando podridão de colmo. Um colmo podre, além de trazer a morte prematura, ele também predispõe ao quebramento antecipado. E aí, isso gera prejuízos que podem ultrapassar 30%, 35% do potencial produtivo. Então, assim, dano direto, a gente pode considerar na casa de 12% a 15%, mas existem os danos paralelos que podem ocorrer e maximizar os danos, levando o agricultor a ter prejuízos acima de 35% no potencial produtivo. Outra coisa é a questão de seca, períodos extensos de estiagem. Quando a gente pega períodos extensos de estiagem, muita gente vê a diferença de uma planta protegida na raiz e de uma planta não protegida. Por quê? Porque ele começa olhando o enrolar. Ela começa a enrolar mais cedo. A planta que não é protegida, ela começa a enrolar mais cedo. E essa é uma forma prática do agricultor ver no campo. A outra coisa que ele vê é a requeima. É a morte das folhas do bacheiro. Na planta que não tem proteção, sobe mais rápido do que da planta que está protegida. Então, esses períodos de estiagem, eles também mostram muito para a gente o efeito do dano. E é como eu disse, a gente não consegue ter um número específico para mensurar, porque isso depende do ano, depende do talhão, depende do tipo de solo, quantidade de matéria orgânica, enfim. Aí tem outros fatores que acabam impactando também e que fazem números muito diferentes entre um lugar e outro. Então, os danos dessa praga diretos são nessa ordem, mas os indiretos, eles podem se tornar extremamente representativos e isso aí causa um prejuízo enorme realmente ao agricultor, né? Você imaginar que você pode ter 30%, 35% de quebra de produção por causa de uma larva, puxa vida, é muito impactante isso aí, né? E aí, Paulo, como tudo isso acontece embaixo do solo, né, nas raízes, fica difícil para o produtor identificar o que está acontecendo na lavoura. Então, eu imagino que o trabalho contra essa ação dessa larva tenha que ser preventivo, né? Com certeza. Esse é outro ponto, inclusive, de muitas vezes algumas tecnologias não receberem o devido valor. Por quê? Porque está escondido, está debaixo do solo, igualzinho você falou. Quantas pessoas realmente, quando detectam algum problema na planta, vai lá e arranca a planta e olha a raiz? É uma pergunta para a gente refletir. Então, quantas vezes eu ranquei uma planta de milho para olhar a raiz? E por não fazer isso, a gente não consegue nem saber se tem ou não tem a larva lá, se aquilo está sendo ou não causado pela larva. A gente vê a podridão, por exemplo, do colmo. A gente vê a requeima na planta maior para um produto do que para outro, mas não arranca a raiz para olhar. E se a gente arrancar, a probabilidade de encontrar essa diferença é muito grande. Então, esse é outro problema da diabrótica. Primeiro, ela nem é muito, vamos dizer, considerada praga na soja. Então, já não se tem muito foco para ela na cultura do soja. Dificilmente você vai ouvir alguém falar que fez uma aplicação de inseticida voltada ao manejo da diabrótica. É muito difícil. No feijão, não. Feijão o pessoal faz. Mas na soja é raro. O segundo ponto é que ninguém olha a raiz do milho que está lá de baixo. E me desculpa, eu vou fazer um comentário. A importância da raiz. A raiz é a boca do milho. Eu costumo dizer que raiz é a boca do milho. É pela raiz que entra água. Lembrar que planta não come adubo, planta bebe adubo. Então, água e nutriente são absorvidos sistema radicular. Então, é de fundamental importância a saúde da raiz. Outra coisa, um dos principais componentes na produção, na síntese de hormônios de crescimento e de reguladores de crescimento é o sistema radicular. Um sistema radicular machucado, ele começa a causar transtornos na produção hormonal de uma planta. E isso impacta no desenvolvimento da planta e, é lógico, no resultado final. E a outra coisa, que é um dos sintomas que a gente vê no campo, é que a raiz é o sistema de ancoragem. É como se fosse também o pé da planta. Se eu cortar um pedaço do meu pé, eu vou conseguir parar em pé? Já não paro mais.
Essa é outra coisa que acontece em plantas acometidas por larva. Muitas vezes você não vê outros. Nada. Ah, tá com larva, mas ó, a espiga tá boa, tá, epa, beleza. Quando você está perto da colheita, dá um vento, tomba tudo. Tombar, acamar, significa o quê? A raiz sai fora da terra. A planta não quebra no colmo, ela, ela mostra o sistema radicular. Por que que mostra? Porque rompeu, não tem profundidade, está raso. Um vento arranca. Então a planta tomba, e aí o agricultor sente o prejuízo na hora da colheita. Por quê? Porque planta tombada é difícil para pegar na colheitadeira mecânica. Então ele perde parte da produção que já está pronta no chão. Então, obviamente que essa é uma praga que deveríamos ter um foco maior, porque a gente vem acompanhando, a gente faz levantamento dentro da nossa companhia, dentro do nosso setor, a gente levanta a população dessa praga todos os anos. E o que a gente vem enxergando desde 2007 é um incremento populacional dessa praga no Brasil todo. Então, nós temos que ter foco também no manejo dessa praga. E isso é de fundamental importância. Então, Paulo, como é que o produtor pode fazer esse manejo para se precaver, para tentar combater essa situação na lavoura dele? Esse é o outro ponto importante que você está trazendo, lógico que a gente teria que mencionar sobre isso. Dificilmente eu vou ter boa eficiência de manejo com produtos químicos no tratamento de semente. Não é que ele não faz nada, não, até ajuda, mas com baixa efetividade. Por quê? Porque normalmente o adulto ele vai começar a entrar nas lavouras de milho quando o milho já tiver o que a gente chama de estádio fenológico de V2 a V3, ou seja, aproximadamente 10 dias depois da emergência. E como o residual de produtos químicos em tratamento de semente, eles variam entre 7 a no máximo 10 dias, ela vem ovipositar quando já está vencendo o período residual. E ainda a gente leva em consideração que os ovos, eles vão levar de 6 a 8 dias em média para eclodirem a larva. Então, quando a larva nasce mesmo e entra no sistema radicular, e eu deveria ter um produto me ajudando a conter a larva, eu já não tenho mais. Então, por isso a eficiência é muito baixa. Não é por culpa do inseticida, é pelo período que tudo acontece. Então, quando a larva nasce, eu já estou praticamente descoberto em termos de manejo por tratamento de semente. E como eu tenho que manejar a larva, o que eu vou colocar lá de baixo para manejar? Então, o que, que a gente trouxe? Nós trouxemos, a Bayer trouxe a biotecnologia. Nós somos, já desde 2012, se não me falha a memória, nós já estamos com uma plataforma de biotecnologia com uma proteína BT que vai se expressar no sistema radicular, e essa proteína ela vai ser permanentemente produzida no sistema radicular. Então, durante todo o período que essa praga, porque ela não vai ovipositar só num momento também não, ela vai ovipositando até por volta do milho atingir 10 folhas, ainda tem adulto entrando e ovipositando. Então a larva, ela é permanentemente, até quase no florescimento, ela está lá, sempre tem larva nova. Então, nossa proteína, ela vai se expressar durante todo o ciclo, na raiz. E quando a larva nasce e começa a perfurar, que ela começa a raspar, como eu falei, ela é um alfinetinho. Quando ela começa a raspar e ela ingere um pouquinho do tecido da raiz com essa proteína de biotecnologia, que é a CRI3BB1, quando ela ingere essa proteína, ela vai ter o efeito da morte. Então a praga não prevalece e acaba morrendo. E dessa forma, a gente consegue ter uma eficiência muito maior, obviamente, no controle dessa larva. Então é isso que a gente trouxe para o mercado. O que a gente ofereceu, mas isso já está desde 2012 no mercado. O que a gente tem notado é que para todas as biotecnologias BT,
nós precisamos sempre cuidar da questão do refúgio. E como, infelizmente, esse ainda é um ponto de melhoria enorme no Brasil, também não é diferente para a larva da diabrótica. Em algum momento, a gente vai acabar também tendo seleção de insetos resistentes à proteína. Então, o que a gente já se antecipou? Esse ano já estamos lançando uma segunda plataforma de biotecnologia com 2 proteínas para proteção de raiz. Vai continuar a CRI3BB1 e estamos entrando agora com a tecnologia nova do RNA interferente, que é um outro sistema, até mais natural ainda, da gente trazer essa proteção do sistema radicular. Então, a Bayer tem o VT-Pro3, que já tem essa proteína CRI3BB1, e essa já está no mercado já desde 2012, e agora estamos entrando, a partir desse ano, com a biotecnologia VT-Pro4, que além da gente ter inserido mais uma proteína de proteção da parte aérea, a gente também inseriu mais uma proteína de proteção do sistema radicular, que é o RNA interferente. E isso realmente vai trazer ao agricultor muito mais segurança e muito mais proteção. O que a gente precisa realmente é maximizar o potencial produtivo e a rentabilidade do agricultor, e não deixar insetos levarem o melhor, né? A lucratividade muitas vezes está inserida exatamente nessas percas, que muitas vezes não é nem percebida pelo agricultor. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a larva alfinete, como é que ela atua nas lavouras de milho, o tamanho do prejuízo que ela pode causar para o produtor e, principalmente, como é que ele pode fazer para se precaver, para tentar se proteger diante dessa situação. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu só sempre me coloco à disposição, né, do pessoal, agradeço a atenção das pessoas que estão nos ouvindo. Eu não tive a oportunidade de pôr o meu telefone aqui na tela, né, mas eu sempre sou aberto, recebo muita comunicação aí do Brasil todo e estou sempre aberto. Meu telefone, se alguém quiser anotar, é o WhatsApp, né, é 64 o código de área e o telefone é 98118 5806. 98118 5806. Podem me mandar perguntas pelo WhatsApp, eu terei o maior prazer em contribuir e participar, se eu puder colaborar com o agricultor, tá? Consultoria, enfim, estamos aí. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite claro para você sempre voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um bom dia a todos. Esse o Paulo Garolho, ele que é agrônomo de desenvolvimento de mercado, especialista da Bayer, conversou com a gente para explicar um pouco mais a atuação da larva alfinete nas lavouras de milho. Paulo destacando que muitas vezes a atenção do produtor brasileiro se volta para outras pragas, para a cigarrinha, para o percevejo e acaba deixando de lado um pouco essa larva que só de maneira direta já pode trazer prejuízos entre 12% e 15%, mas de maneira indireta pode levar até perdas de mais de 35% na produção, uma vez que nos espaços abertos nas raízes por essa larva podem entrar outros tipos de doença, outros tipos de fungos, e aí essas perdas são ainda maiores. O Paulo destacando que essa larva alfinete vem de um inseto que está presente na cultura da soja, mas não é o popularmente conhecido como brasileirinho, mas que ela não é muito... não tem muita atenção e foco de proteção dos produtores de soja, já que o impacto dela nessas lavouras é bastante pequeno, e aí ela consegue depositar esses ovos nas raízes do milho, e as larvas vão crescendo por ali, se alimentando dessas raízes e tirando todo o potencial produtivo das lavouras de milho, causando grandes prejuízos. O Paulo destacando que os estudos da equipe dele vêm identificando um aumento grande na população
dessas larvas e desses insetos também nos últimos anos aqui no Brasil, o que aumenta a necessidade de foco e atenção do produtor. Até mesmo por ser uma larva que atua embaixo do solo, nas raízes, fica bastante difícil o produtor identificar. Muitas vezes ele tem até as perdas de produtividade, mas acaba nem sabendo o que foram essas larvas que causaram todo esse problema, já que é bastante difícil identificar essa atuação embaixo da camada de solo. Diante de tudo isso, a importância para o produtor se precaver disso é a escolha de híbridos resistentes, híbridos com biotecnologia para ajudar a proteger essas raízes da ação das larvas, e é justamente sobre isso que o Paulo Garolho comentou aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente no YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Também fique ligado aqui no Notícias Agrícolas. No próximo sábado, dia 15 de maio, amanhã, vamos ter uma programação especial, programação ao vivo, acompanhando todas as movimentações do Movimento Brasil Verde e Amarelo, direto lá de Brasília, capital federal, trazendo todas as movimentações que têm tido um apoio maciço dos produtores brasileiros. A gente tem acompanhado, inclusive, toda essa preparação, todo esse caminho até a capital federal, e vamos trazer amanhã uma programação completa com todas as informações lá direto de Brasília. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.